Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo. Aqui a pessoa do pastor Edson, da obra missionária para todos, construindo Shalom. Conexão Manaus, Brasil. Hoje nós estamos num dia maravilhoso, Hoje são terça-feira, hoje é terça-feira, graças a Deus, de 2021. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, para que você venha obter sucesso. Hoje eu quero trazer um texto que vai falar muito com sua vida. Abra a Bíblia aí no livro de Provérbios, livro de Provérbios, vai preparando aí, livro de Provérbios, capítulo 6, do versículo 6 a 11, e vou te mostrar aqui um dos segredos para que você possa ter sucesso em qualquer área da sua vida, seja na área de empreendedorismo, voltada à questão de empresas, empresário, algum negócio que você quer fazer, seja na área ministerial, voltada à questão da fé, seja qualquer área que você queira crescer na vida, é um dos segredos que eu aprendi para poder você obter sucesso. É um dos segredos, tem muitos outros mais, mas nesta manhã eu vou falar um dos segredos que me fez mais do que vencedor e tem me tornado, cada dia que passa, mais abençoado. Abra a tua Bíblia aí no livro de Provérbios, capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Porque muitos já até me fizeram essa pergunta: Ô pastor Edson, qual é o seu segredo? O que você tem feito para poder você estar onde você está em pouco tempo? Muitos já falaram até muita besteira sobre a minha pessoa, porque não me conhece a fundo. Eu já vi alguns comentários maldosos relacionados à minha pessoa. Mas nesta manhã eu amanheci e procurando o que trazer hoje por essa manhã, porque já todos os dias eu trago uma reflexão no meu canal. E ontem foi a reflexão 130. Imagina todos os dias você ter uma reflexão. Não é reflexão que você vai pegar um livro e ler aí, porque se você for trazer reflexão de livros, eu poderia passar a minha vida inteira e não dava conta de tanta reflexão. As minhas reflexões são reflexões vividas, são reflexões de prática, vida na prática, tudo. As minhas reflexões não é nada a ver com negócio de coisas teóricas, não, é coisas que eu já passei e estou passando, para que venha ter um efeito grandioso na sua vida. Por isso que um dos meus segredos para mim poder hoje estar bem, não estou 100% assim, coisa assim, sou um empresário, aquela coisa, mas a minha vida Deus tem me abençoado de uma forma maravilhosa. Deus tem me levantado de uma forma maravilhosa. Cada dia que passa, Deus tem me surpreendido. E um dos segredos para mim estar de pé até hoje, dentro de um campo de empreendedorismo, e dentro de um campo ministerial, dentro de um campo familiar, um dos segredos eu vou te passar nesta manhã para que você possa aprender como ter sucesso. Você pode pegar um dos meus segredos e você pode aplicar na sua vida, que com certeza não precisaria mais nem dos restos, porque tem coisa que a gente não pode contar. Tem segredos empresarial que a gente não pode contar. Tem segredo ministerial que a gente não pode contar. Tem segredo familiar que você não pode contar. Tem segredo que a gente tem com Deus que a gente não pode contar. Tem coisas que Deus nos revela que a gente vai para a sepultura e a gente não pode repassar. Isso
é só uma palhinha para você entender sobre as coisas. E muitas vezes as pessoas começam a ter sucesso, começam a ter alguma coisa na vida, e aí começa a abrir a boca e falar, e falar, e falar, e falar. E isso não é bom. Tem um aprendido isso na pele. Uma certa vez um pastor falou para mim, disse, sabe qual é o teu problema? É porque tu fala muito. Rapaz, você fala muito, você é rapidinho, as coisas dão certo para você, mas você fala muito. Então eu aprendi isso. Então Deus sempre usa as pessoas para falar comigo quando eu estou tentando fazer alguma coisa que vai dar certo, ou que está dando certo. Aí Deus me exorta, ou que estou fazendo alguma coisa que posso ir mais um pouco avante e estou falando muito, aí Deus, porque quando você está tendo sucesso, quando você está obtendo algum resultado naquilo que você está fazendo, é claro que as pessoas querem saber o segredo. Todo mundo quer saber o segredo. Tem um aqui 6 anos de Manaus, 6 anos, comecei do zero, passei até necessidade aqui dentro de Manaus, mas Deus tem me abençoado. Deus abriu uma porta aqui onde eu estou, já tem 3 anos que eu estou aqui nesse local, pela misericórdia de Deus. Aqui em cima, onde você está vendo eu falando aqui nesse vídeo, é a parte do ministério que eu estou reformando. Na parte de baixo é a parte da gráfica e moradia. Não é porque eu sou bom, mas é porque eu tenho feito o que eu vou te falar hoje nesta manhã, para que você possa obter sucesso. Tem gente que já tem a vida inteira dentro de Manaus, não sei quantos anos, mas não tem obtido sucesso porque não tem feito o que eu tenho fazido todos os dias. E estou fazendo todos os dias, nunca parei. E é este um dos segredos que eu posso contar. Esse segredo eu posso contar, não tem problema nenhum. E que você vai saber nesta manhã por que o pastor Edson está tendo sucesso em Manaus, está tendo sucesso na área do seu empreendedorismo, está tendo sucesso na área espiritual, está tendo sucesso na área ministerial, está tendo sucesso na área voltada à sua questão obra missionária. E aí eu vou te falar nesta manhã em um único ponto que você vai acompanhar comigo aí em Provérbios capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Abriu aí? Preparou? Então vamos ver lá o que a Bíblia nos ensina para a gente ter sucesso. É simples, todo mundo deveria fazer isso e com certeza vai ter sucesso. Aqui fala aqui, Provérbios capítulo 6, do 6 ao 11, fala assim: vai ter com a formiga, olha só, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza, como meliante a tua necessidade, como um homem armado. Então, você observou? Você observou Provérbios capítulo 6, do versículo 6 ao 11? Observou qual é um dos segredos? Um dos segredos que eu aprendi foi a questão do trabalho, a questão de não ter preguiça. A preguiça, a mordomia sem ter mordomia, é o que tem derrubado muitas pessoas, é o que tem fracassado muitas pessoas. Você começa, por exemplo, levanta uma empresa, abre uma empresa, e aí já você acha que aquela empresa
já pode te sustentar de uma noite por dia. Tem pessoas assim, começa a fazer alguma coisinha e acha que já está no sucesso, acha que já está por cima da carne seca. E não é. Você abriu uma empresa, você tem que ter uma autodisciplina. Você vai trabalhar mais do que você ter arrumado um emprego. Quando você arruma um emprego, você vai estar lá trabalhando e muitas vezes você vai agir como um empregado. É outro problema, você vai agir como um empregado. E o empregado ele vai pensar só no seu salário, aquela quantidadezinha que tem que fazer, então o seu serviço vai ser só aquilo ali e esperar só o resultado, que é aquele resultado que você já sabe que vai receber no final do mês. Eu li um livro certa vez, e esse livro que foi um livro que revolucionou também a minha vida. Eu não, em todas as minhas mensagens eu nunca utilizei nenhum ponto dele, mas o livro fala assim, o segredo, o título do livro é O Segredo da Mente Milionária. Se você quiser comprar esse livro, é um livro ótimo, que pode dar baseamento no que eu estou falando aqui. Mas o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com o livro, mas o livro assemelha. E se você quiser adquirir esse livro, é um livro muito bom, maravilhoso para você ler. Olha que eu já estou fechando quase 1000 livros lidos. Mas desses 1000 livros lidos, quase 1000 livros lidos, praticamente eu quase nem uso nem nada desses livros, alguma coisa voltada às minhas reflexões. As minhas reflexões eu tiro mais em questão de experiência do dia a dia, a minha vida cotidiana com Jesus Cristo, com a leitura da Bíblia. Uso pouca coisa voltada em questão dos livros que eu já tenho lido. Mas nessa manhã eu quero te citar o livro sobre o segredo da mente milionária. O livro do segredo da mente milionária fala que para poder você obter sucesso, para você ser um grande empreendedor, você abrir uma empresa e crescer, ou, em outras palavras, se você quer ser uma pessoa bem sucedida, primeiro, se você for procurar um emprego e for trabalhar nessa empresa, você não pode agir como um empregado. Você vai ter que agir como algo que você vai produzir. Você vai trabalhar na área de produção. Você vai ser um produtor, produzir. Quer dizer, o teu salário é o que tu produz. O teu salário tu não vai receber como um empregado, tu vai receber como um cara que vai produzir o teu salário. O livro fala assim, tu vai produzir o teu salário. Eu te contratei. Agora o teu salário quem vai fazer é você. Não é a empresa que vai fazer o seu salário. Porque tem muitas pessoas que arrumam um emprego e aí quer que a empresa faça o seu salário. E no livro que eu te citei nesta manhã, O Segredo da Mente Milionária, ele fala que o salário é você quem vai fazer o seu salário, não é a empresa que vai fazer o seu salário. E você agindo assim, você vai ter sucesso. Por quê? Porque o que tu produzir naquela empresa é o teu salário. E aí a empresa contratou o indivíduo que ficava reclamando direto dentro da empresa, ele disse que o salário estava pouco, que o salário não dava, e aí o patrão daquela empresa falou, então vamos mudar a história aqui. A partir de hoje, você é quem vai fazer o teu salário. Se você acha que está ganhando pouco, então você que vai produzir o seu salário. A partir de hoje, o que tu produzir nessa empresa é o teu salário. Está aí as ferramentas, está aí as máquinas, vai lá, tome posse, faça o que você quiser. E aí, no final das contas, aquele cara que foi contratado não estava produzindo nem a metade do que a empresa estava pagando para ele. Qual era o problema? Era a empresa ou era ele? O problema estava nele, que era preguiçoso, que era vagaroso, que queria mordomia sem ter poder de ter mordomia. Tem muita gente nessa mesma situação, quer ter mordomia sem ter um perfil de ter esta mordomia, não tem a capacidade de ter essa mordomia. Ele tem uma mordomia falsa, uma mordomia pirata. Isso é o problema.
Nem cheguei no ponto ainda, só estou só uma introdução aqui para você entender. Tu quer ter sucesso, meu filho? Então desencruza os braços. Você acha que você pegando esse peixinho todo dia e armando a sua rede e ficar balançando lá, eu já peguei o peixe de hoje, beleza, já tenho um peixe para comer hoje, tá muito bom. Agora eu vou armar minha rede aqui, vou balançar aqui até anoitecer, e esperar outro dia amanhecer para eu poder pegar outro peixe. Esse é o problema de nós brasileiros. Esse é o problema de nós brasileiros. Por isso é que muitas vezes são poucos brasileiros que conseguem ter sucesso. Porque a questão do governo já não ajuda muito a gente ter sucesso. E aí você mesmo, né, é outro que atrapalha o seu próprio sucesso. Abre uma empresa e quer ter sucesso da noite para o dia. Então, voltando para a questão do cara que foi contratado. Segundo a questão do livro O Segredo da Mente Milionária. Então, ele produziu menos do que aquilo que a empresa estava pagando ele. Então, qual é o segredo para você ter sucesso? Desencruza os braços, meu filho. Esse foi o meu primeiro ponto para mim poder ter sucesso hoje. Desencruza os braços. Desencruza os braços e feche os ouvidos, meu filho. Feche os ouvidos para a questão de muitos que vão chegar a você e dizer: você não vai conseguir, não faça isso porque eu fracassei, e se eu fracassei também tu vai fracassar. Então, muitas palavras vão vir contrárias a questão do seu empreendedorismo, da sua empresa, ou do seu ministério, daquilo que você está tentando formar muitos anos na área ministerial, na questão da sua comunhão com o Senhor. Tem muitos que se levantam para atrapalhar também a sua vida ministerial. Diz: isso aí não vai dar certo. Pare que isso aí não vai dar certo. Você é sozinho, como que vai conseguir? Já chegou pessoas aí assim: quantos anos, pastor, você tem aí em Manaus aí e está tentando levantar o seu ministério? Eu disse: eu tenho 6 anos. Então pare, desista do seu ministério. E a pessoa ia falar para mim desistir da minha chamada ministerial. E aí eu cheguei e falei para essa pessoa: quando uma pessoa que tem uma chamada com Deus desiste da sua chamada ministerial, é como ele pegou um passaporte para o inferno. Foi a resposta que eu dei para aquela pessoa. E olha que aquela pessoa já é consagrada a pastor. E ele chegou para mim e falou que eu deveria desistir do meu ministério. E eu falei para ele que quando uma pessoa desiste do seu ministério, é como uma pessoa pega um passaporte para o inferno. Então, meu filho, tu quer ter sucesso? Desencruza os braços e fecha os ouvidos. Esse é um dos pontos, é um dos segredos para poder você ter sucesso em qualquer área. Desencruza o braço. Olha o exemplo da formiga aí, o que eu acabei de ler aí. Você observou Provérbios capítulo 6, né, do versículo 6 ao 11? Rapaz, é uma vergonha. É uma vergonha. O próprio Salomão nos dando um exemplo e nos mandando a aprender com a formiga. A formiga, ela não tem dominador, a formiga, ela não tem rei, a formiga não tem um patrão, a formiga não tem um líder para liderar elas. Não tem. Todos são empreendedor. Dentro do formigueiro não vai existir nenhum empregado dentro do formigueiro. Eu trabalhei muito tempo na roça, e aprendi muito bem sobre isso, observando as formigas. E se você observar bem a questão das formigas, bem de perto, você vai ver que a formiga não tem líder, não tem patrão, elas mesmas é quem faz a coisa acontecer. Ou seja, ela não vai ficar esperando por terceiros de maneira nenhuma. Não vai esperando por terceiros, é elas mesmas que vão agir. O texto aqui fala aqui, ó. Botei a Bíblia aqui para ler mais uma vez aqui para você entender o que quer dizer. Ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos. O Salomão está dando aqui um exemplo para a gente e mandando a gente olhar para os caminhos da formiga. Olha que quando
estava na roça, trabalhando na roça, eu ficava observando aquelas formigas. Rapaz, a formiguinha pequenininha, mas pegava cada coisa que você olhava assim, disse, como é que uma formiga dessa tem condição de pegar uma folha no tamanho dessa? Levava cada pedaço de pau grande, e ó, a gente observando, ó, tudo na fileirinha, todos levando alguma coisa, todos pegando alguma coisa. É dificilmente você vê uma formiga sem nada, sem ir para o formigueiro sem levar nada. E elas eram perseverantes naquilo. Muitas vezes você via a pessoa, de manhã eu olhava, eu via ali aquela formiga levando aquela folha, e quando eu chegava meio-dia que eu olhava, mas a formiga não chegou lá não, mas ela está perseverando, já está mais próximo do buraco lá. E quando era de noite a gente via que ela já estava lá na boca do formigueiro, já levando aquela folha tão grande, mas conseguia levar, não desistia, era perseverante, ali trabalhando, não tinha preguiça. Quer dizer, que dentro do reino, dentro da questão do mundo das formigas, não existe liderança lá, né? Não existe rei, como está falando aqui, pois elas não têm chefe. Elas não têm chefe para estar dizendo, ó, vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui. Ó, o exemplo que eu te citei lá da questão do segredo da mente milionária. O cara foi contratado como empregado e tinha uma mentalidade como empregado. Uma coisa que eu aprendi dentro desse mundo, mesmo de 5 anos de idade eu já estive dentro do comércio. Com 5 anos de idade eu já vivia dentro do comércio. E eu fico observando a questão da mentalidade das pessoas que trabalham dentro do empreendedorismo, que quer crescer nesta área de questão de venda, de questão de abrir alguma coisa para ter sucesso. Então, nesta manhã eu estou te dizendo, eu estou te falando, um dos segredos é desencruzar os braços, não ser preguiçoso na questão daquilo que tu está fazendo. A empresa é sua, você não é empregado. Você não é empregado. A questão de muitos que abrem empresa e fracassam, sabe por quê? Porque agem como empregado. Você não é empregado. Você não é empregado. Você não é empregado. Vou mudar de local o carro do sol aqui. Você não é empregado. Se você agir como empregado, você vai fracassar. Tem muitos que quer agir como seja um empregado. Tu não é empregado, você é dono da questão da empresa. Você é dono da empresa, você não é empregado. Então, quando você age como empregado, aí fica difícil você crescer. Estou aqui arrumando aqui a Bíblia aqui. Você fica difícil crescer você agindo como empregado. Tem pessoas que agem como empregado. Como que você vai crescer na vida agindo como empregado? Você abriu o teu negócio, você não é empregado, você é dono do seu negócio. E se você contratar alguém, não contrate esse alguém como ele tem a mente de empregado. Ah, eu sou teu empregado, não cresce pela empresa. Você tem que contratar alguém, como esse alguém que seja contratado, ele tem a mente como dono. Agir como dono, agir como aquela empresa é dele. Aí você vai ver a sua empresa tendo rendimento. Ele vai ter a mesma mentalidade, a mesma unção, a mesma visão. Tu contrata uma pessoa para trabalhar na tua empresa e ele quer ter mordomia sem poder ter mordomia, né? Não vai. Você contrata a pessoa, treine a pessoa, mostre para ele que ele não é empregado, ele é patrão, tem que agir com mente de patrão. Eu já trabalhei muito, já fechei 2 carteiras e já vi em alguns locais onde muitos têm raiva, diz que o cara quer ser o patrão, o cara quer ser o chefe. Você já observou isso? Em algumas empresas que tem uns que quer agir como patrão, né? E aquelas empresas crescem, e aquelas empresas muitas vezes não mandam aquele cara embora não, porque tem uma mente de patrão. Ele não é um patrão, mas ele age como patrão. E os outros que não agem como patrão, diz que ele é puxa-saco. Olha lá o puxa-saco. Ele não é puxa-saco. Ele tem a mente do patrão. Se todos tivessem a mente do patrão, ninguém ia dizer, pô, tu tá puxando saco. Tu tá puxando o saco do patrão. Aí todos iam estar na igualdade. É como aqui, eu estou te citando a questão aqui da formiga aqui.
A formiga trabalha nesse nível. Todas elas são patrão. Elas trabalham como seja, todas são patrão. Todas são dona, né? Do seu próprio negócio ali. Então todos estão trabalhando no mesmo objetivo, no mesmo foco, no mesmo alvo. Não tem ninguém empregado. Dentro do mundo do empreendedorismo, é dessa forma que eu consigo ver as coisas e vejo há 5 anos atrás, quando eu tinha 5 anos de idade, eu lá para cá, já tenho 40 e poucos anos, 49 anos, eu venho observar na questão de dentro do comércio, empreendedorismo, e tenho observado na questão ministerial, de 23 anos para cá, na questão ministerial, que muitos agem dessa mesma maneira. Você consagra um obreiro para dentro do seu ministério, e aí quem consagra quer agir como ele é o empregado e você é o patrão. Não funciona. O pastor que consagra um obreiro para dentro do seu ministério e tem a ele como um empregado, o seu ministério não cresce, não prospera, porque Deus ele não tem essa visão. Olha para Jesus quando chamou os seus discípulos, nenhum ele tratou como um empregado, né? Tinha pessoas que queriam sentar na cadeira tal, e o que Jesus fez? Todos são igual, não tem ninguém melhor do que ninguém. No questão do reino de Deus, na questão quando nós chegar lá na eternidade, o amor de Deus é igual para todos. A única coisa é que uns vão brilhar mais do que o outro, mas não quer dizer que seja mais importante do que o outro, não. Na hierarquia dos anjos, tem uns anjos que têm mais poder do que os outros, mas perante o Senhor todos são iguais. Não existe anjo melhor do que o outro. Então, por isso que o céu é organizado. Você não vai ver. Então, existiu um anjo que queria ser maior do que o próprio Deus, mas ele foi lançado por terra e foi virado demônio, que hoje você sabe a história de Satanás. Então, meu filho, olha, aprenda com o que eu estou te falando nessa manhã. O céu é organizado, não tem ninguém melhor do que ninguém, todos são iguais. Dentro da tua empresa, se você tratar todos de uma maneira igual, em igualdade, a tua empresa vai ter sucesso. Agora, se você tratar as pessoas que você contrata como ele sendo teu empregado, a empresa não cresce. Você contrata as pessoas para a tua empresa como se ele seja dono, e aí funciona. Por isso que hoje eu nunca contratei ninguém para trabalhar na minha empresa, justamente por causa disso, porque muitos não vão entender a questão da minha visão, não vão entender e vão agir como seja um empregado. E quando age como seja um empregado, a empresa ela não produz de maneira nenhuma. A empresa só vai crescer, só vai ter desenvolvimento quando alguém que você contrata tem a mente de dono da empresa. Olha só, você está vendo aí, ó, mostrando aí a questão da empresa que eu abri. A empresa que eu abri, o nome significa Econc. Econc significa cada letra do nome da família. O E é da minha pessoa, do Edson. O C da Creonice. O O do Otiniel. O N da Ana Área. O K da Kézia e o Q de queijo da Kelly. Então, eu abri a empresa com os nomes de cada um da família. Por quê? Porque não tem ninguém empregado. E não tem ninguém melhor dentro da empresa. É uma hierarquia, no sentido de se um não está, o outro toma posse. Se não tiver, quem vai estar lá na frente? É a Creonice não estando, é o Otiniel não estando, é a Ana Área não estando, é a Kézia não estando, é a Kelly. Então, não existe nenhum dentro da minha empresa que é tratado com questão de como seja você é empregado. Não, todos são donos. Não existe chefe, né? Todos são donos. Por isso que eu coloquei as 6 letras que significa Econc. Você pode ver. Tá aí, ó. Econc, tá vendo? Olha aí, Econc. Então, essas são as letras que eu formei a minha empresa. Quer dizer que não tem ninguém empregado dentro da minha empresa. Todos são donos. No reino das formigas,
lá também é a mesma coisa. Então, um dos segredos que eu estou te falando para tu ter sucesso, por isso que você tem fracassado, não vai, você começa uma coisa e você pensa que vai dar certo, não dá, porque você tem a mente de empregado. Você abre a tua empresa, mas tem uma mente de empregado. Você está dentro do seu ministério, mas você tem uma mente de empregado. Dentro do seu ministério não existe empregado. Não existe você é o chefe e lá está os seus obreiros, os seus empregados. E a gente já viu muito isso, os pastores tratando os seus membros como se os seus membros sejam os empregados, os seus obreiros seus empregados, e não é. Você tem que tratar os seus obreiros como todos sejam igual, todos são líderes, todos são importantes no seu ministério. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Você tratando isso em igualdade, com certeza vai dar certo. Não quer dizer que vai tirar a autoridade do pastor. Aí entra a ciumeira na questão do pastor. Tem pastor ciumento porque tem medo do membro tomar o lugar dele, tem medo do obreiro tomar o lugar dele. O teu lugar é teu, é seu, ninguém toma. E o lugar de cada obreiro ninguém toma. Quando você trata assim, com certeza o seu ministério vai ter sucesso. Hoje eu estou começando um ministério do zero, mas todos aqueles que eu for consagrar aqui na obra missionária para todo o Conselho de Shalom, eles vão agir da mesma maneira que eu ajo. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Todo mundo auto se respeitando, seja o diácono, seja o presbítero, seja o evangelista, seja o pastor, seja quem for. Só muda de título, mas a mentalidade é a mesma. O nível são iguais. Então, dentro do empreendedorismo, a mesma forma. Não vou contratar alguém como ele seja meu empregado, vou contratar como ele seja dono. Ele tem que ter uma mente de dono. Então, dentro do livro que eu te falei sobre o segredo da mente milionária, um dos segredos é esse: a questão de você produzir o seu próprio salário, e o outro, você ser dono do seu próprio negócio. E aí, você sendo dono do seu próprio negócio e não tendo a mente de empregado. Porque se você for colocar algo, e aí você já vai colocar algo com a tua mente, como você já fracassou, você já perdeu a guerra antes de começar. Então, faça como a formiga aqui, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela não tem chefe, nem guarda, nem dominador. Prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficará deitado, quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a pobreza. Então, meu filho, por isso que tem muita gente lascada, que tá só esperando só o auxílio, fica só esperando o auxílio. Se tu for viver só de auxílio, meu irmão, tu vai morrer de fome. Você vê aí nesse tempo da epidemia aí, tem muita gente que está tendo sucesso dentro da epidemia, nessa questão do vírus aí. Autos se inventaram, autos se evoluiu, fizeram alguma coisa, desencruzaram o braço. Tem muitos que a epidemia veio aí, foi afundar a pessoa. E muitos, pelo contrário, a epidemia ajudou as pessoas, a se levantar, a agir, que estava de braço encruzado há um tempo. Não, se eu não agir, eu vou morrer. Então, meu filho, se tu quer ter sucesso, dependendo da situação que esteja acontecendo, você vai ter que desencruzar os braços e vai ter que agir. Vai ter que agir, parar de ter mordomia sem ter mordomia, parar de pegar só aquele peixinho e armar a rede e ficar esperando o outro dia para pegar o peixe. Não, se tu pegou um peixe, prepara para pegar o segundo peixe, o terceiro peixe, o quarto peixe, o quinto o peixe, pegando peixe aí à vontade e armazena para quando chegar o tempo que você não pode ir para fora pescar, aí você tem em depósito. É a formiga. A formiga, quando chega a questão do inverno, elas trabalham pouco porque elas não podem sair muito. Mas então, o que ela pode fazer dentro do verão, na questão do verão, ela faz muito e leva tudo para dentro do formigueiro. Aí fecha o formigueiro. Quando o inverno chega, ela vê que o inverno
é ruim para se trabalhar quando o tempo abre um pouquinho, que tem aquele solzinho lá, do buraquinho do formigueiro, vai lá e ó, pega, mas não para de jeito nenhum. E aí você quer ter sucesso, pega um peixinho ali, arma a rede, aí assa o peixe e come, e aí fica todo se alegre, achando que está na mordomia, achando que está já num conforto. Com um peixe acha que já está com conforto. Tem muita gente assim, pega um peixe e aí já começa a comprar um carro, já começa a comprar uma casa, já começa a comprar roupa nova, já começa a ir no shopping gastando um peixe. E aí o peixe acaba e a dívida fica aí para pagar o carro, para pagar a casa, para pagar o sapato, para pagar a roupa que comprou fiado. Com peixe. Então, meu filho, com peixe você não pode fazer muito compromisso não. Você tem que pegar muitos peixes. Muitos peixes. Por isso que Jesus ensinou os discípulos ali, foi Pedro, que passou a noite todinha jogando a rede. Mas seu dia não pegou um peixe, né? E aí queria desistir. E aí Jesus diz, não desista não, meu filho, vai lá e jogue para o outro lado, ó. Joga a rede no outro lado, que aí você vai ter sucesso. Não, mas foi a noite todinha, eu já joguei de tudo. Não, mas você não jogou ainda do outro lado?